A dica de hoje é: abrir uma corretora de seguros é viável e promissor? Sim, totalmente viável, totalmente promissor. O mercado de seguros é um mercado muito maduro, né? Já é um mercado estabelecido há anos e vem sempre apresentando bons crescimentos. O ingresso é feito de uma forma, vou dizer assim, democrática, né? Porque qualquer pessoa pode ingressar nele. Agora exige alguns requisitos, né, mínimos para que isso seja feito. Quando você fala em entrar de uma maneira mais estruturada, na forma de uma pessoa jurídica, você vai ter que ter lá alguns cuidados para fazer e poder constituir uma empresa e ter um corretor habilitado. Se você for querer seguir isso sozinho, né, pessoa física, ou você vai ter que fazer um curso de formação e se qualificar como corretor de seguros habilitado, e aí você tem a empresa que é a empresa que habilita, né, a antiga Fundação Escola de Seguros, atual ENS, aí você faz cursos, mentoria, uma coisa muito, muito profissional, né, e vale a pena. Ou você começa um caminho, e aí esse caminho a gente até tem uma solução aqui na Corsa Corretora, né, que é de você se associar já a um corretor e começar a se desenvolver nesse mercado, seja ele comercialmente, né, explorando aí as suas características, os seus relacionamentos, ou então fazendo uma espécie de associação na corretora, onde você vai estar começando a entender um pouco de cada ramo de uma maneira muito orgânica, muito inicial, para você se identificar naquilo que você prefere trabalhar. Eu falo isso por quê? Porque o seguro é muito abrangente. A gente tem aí tanto o seguro de automóvel, que é uma coisa corriqueira e comum, a grandes seguros de indústria, com análise de plantas fabris, operacionais, questões de riscos financeiros, questões ligadas a seguro de saúde, seguro de vida. Então o universo é gigantesco. O mercado vem apresentando sempre novos ingressos, né? A gente acompanha de perto isso, de novos corretores, de novos seguradoras. Hoje, inclusive, no mundo digital é o que mais acontece, né? Tem aí um boom de empresas novas se estabelecendo, com novas ideias, novas tecnologias. Então, realmente vale a pena o investimento nisso. A dica de hoje é: o que é preciso para ser um corretor de seguros ou abrir uma corretora de seguros? Basicamente, você tem dois caminhos para isso. Você tem um caminho, basicamente, de ser o corretor de seguro, pessoa física, e você trabalhar por conta própria e fazer a sua carteira, enfim, se desenvolver nessa profissão. Agora, para ser corretor de seguros, você, além do conhecimento, você tem que ter uma habilitação. Essa habilitação ela é feita a partir de uma certificação dada por um órgão habilitado para esse fim, a antiga Fundação Escola de Seguros, atual Escola Nacional de Seguros, ENS, a sigla atual, antiga FUNESEG. Então, essas instituições oferecem os cursos de qualificação, onde a pessoa interessada vai poder conhecer todos os ramos de seguro, os ramos que a gente chama o seguro de automóvel, o seguro de vida, são exatamente os ramos em que existe a atuação do corretor. E feita esses cursos, você presta uma prova e nessa prova você ganha uma habilitação que te permita ser o corretor de seguros. A habilitação é essa, que é reconhecida pela SUSEP. A SUSEP é uma autarquia federal que é ligada ao Banco Central. Então,
toda essa atividade segura ela é muito bem regulamentada e segura sobre esse aspecto. E uma vez que você tira essa carteira, você pode atuar como responsável técnico por essas contratações. A segunda maneira que você tem de ingressar no mercado, e aí existem algumas variantes dessa segunda maneira, é você não necessariamente ser o corretor de seguros, mas você estar ligado a uma corretora de seguros. Você pode muito bem criar uma empresa, uma corretora de seguros, o nome que lhe convier, mas você vai precisar que exista um corretor que seja o responsável técnico pela angariação, colocação, subscrição desses seguros. Esses são os termos que são usados. É o responsável técnico por esse negócio. E como eu lhe disse, ele requer uma habilitação de uma autarquia federal para se trabalhar. Nós aqui da Corsa até ajudamos a facilitar esse ingresso, porque um dos caminhos que são interessantes é de justamente para se pegar a experiência, você se associar a um corretor já estabelecido, pessoas que já conhecem, para você até se identificar nesse meio do caminho, aqueles ramos que você se sente mais confortável. Né? Quando a gente fala de seguro de todos os tipos. Você tem tanto o seguro de automóvel, como a gente sempre depara e conhece, até por uma demanda nossa mesmo, há seguros de grandes complexidades, aí de plantas industriais, de riscos que envolvem engenharias, construções, passando por riscos financeiros e riscos que dizem respeito à saúde, integridade das pessoas. Então, a gama é enorme. Você pode muito bem seguir esse caminho ou outro. Quando você faz o caminho do seguro individual, de certa forma, você nesse tempo em que está fazendo os estudos, né, você já vai ter uma identidade maior com um ou com o outro. Mas se você seguir o caminho de se associar ou de começar um negócio junto com uma empresa, você vai ter isso de uma maneira muito rica e verdadeira, porque de fato é um exercício diário daquilo que está sendo feito. Então, é tranquilo para você fazer. Basicamente, são essas questões. Você se transforma num corretor, ou você abre a sua corretora ou se associa a uma já estabelecida para otimizar o teu tempo e ter uma experiência um pouco mais acelerada. É só uma questão de escolha, ou mexe com as duas coisas. Tá? A verdade é que o ingresso ele é bem facilitado e democrático para isso. Qualquer pessoa pode fazer. A dica de hoje é: existe algum segmento ou área específica em seguros em que devo focar meu esforço comercial? Existe. Só que isso vai estar muito alinhado ao teu perfil profissional, ao teu perfil de atuação profissional. Os seguros, como falei, eles são extremamente abrangentes. Eles vão desde seguro de automóvel a seguro de incêndio, seguro de pessoas, vida, saúde, riscos financeiros, riscos de engenharia, grandes obras. Então isso aí é uma gama enorme de tipos de atuação que você possa ter. Qual é a preocupação? A preocupação nesse sentido é o seguinte: se você é uma pessoa que tem um perfil um pouco mais técnico, né, é bom que você atue com esses seguros de uma maior complexidade, porque é muito rico de informações e, de certa forma, requer esse cuidado, esse esmero, algumas explicações, alguns detalhes que devam ser ditos. Né? Você é uma pessoa mais expansiva, de relacionamento fácil,
eu aconselho que isso seja feito dentro dos seguros que a gente chama de massificados, que são os seguros normalmente comercializados e procurados, tipo o seguro de automóvel, seguro residencial, até o próprio seguro-saúde. Porque às vezes o próprio seguro ele serve tanto para uma pessoa física, de um consumidor direto, né, que a gente chama aí de B2C, né, quanto para empresas, aí o B2B. Então, essa questão de uma apuração de uma zona de conforto profissional, de uma indicação de um perfil em que você atue com mais facilidade, é o que vai dar um melhor direcionamento. Eu posso até dar o meu exemplo, assim, em particular, né? Ao longo desse tempo todo, eu nunca foquei exatamente num único ramo. Eu fui tendo passagens, um desenvolvimento gradual entre um e outro. E já se vão aí alguns anos fazendo isso. Então, a dica seria o foco naquela zona de conforto em que você vai conseguir atuar melhor, criar um diferencial e vai obter os resultados aí mais rapidamente. Então, assim, mais um exemplo. Existem corretores de seguros que vêm do mercado de engenharia. Então, um engenheiro é uma pessoa normalmente que tem um conhecimento técnico mais apurado, então tende a ter até uma venda de seguros um pouco mais técnica. Mas você tem pessoas, corretores de seguros, que vêm da área de humanas, aí, comunicação, administração e outras correlatas. Normalmente esse tipo de profissional já vai para essa questão mais de relacionamento. E te digo o seguinte, relacionamento é a chave do negócio. A diferença é como é que você vai exercer isso. Se através de uma coisa um pouco mais de um conhecimento técnico ou de uma coisa mais de um relacionamento mais estreito, de maior comunicação. Então, o foco ele é muito livre. Vai ser dado de acordo com o seu perfil, a sua zona de conforto, a maneira que você quer trabalhar e aquilo que vai te trazer maior resultado. Esse direcionamento ele é muito tranquilo e se dá naturalmente. Vejam, por exemplo, né, dando essa divisão aí de tipo de perfil. Você também tem a questão dos tipos de seguro. Existe um ramo que é bastante promissor em seguro, que é o que a gente chama de área de pessoas. O que é essa área de pessoas? São os seguros que envolvem os riscos pessoais. Então isso engloba ali o seguro de vida, né? O seguro de saúde, o seguro de acidente. Então eles por si só também se desdobram em mais outros vários seguros. Então, por exemplo, a pessoa que faz uma viagem para o exterior, ela pode contratar um seguro de pessoas que é focado, na verdade, no seguro viagem, ao qual ela, numa dificuldade, aciona um telefone e tem lá auxílios de perdas de bagagem, auxílios que vão dizer respeito até a um atendimento médico e o próprio seguro de morte, invalidez. Então, assim, vai depender muito do ambiente ao qual você está inserido, de onde você vem. O seguro de pessoas é bastante promissor, envolve ali o seguro de saúde. Às vezes a pessoa tem naturalmente uma vocação, vamos dizer assim, para esse tipo de risco. Por outro lado, você também tem outros seguros, vamos dizer, seguros da área logística, que é um seguro que o tempo inteiro demanda ofertas, né? Porque o Brasil é um dos maiores exportadores aí do mundo, né? Então você tem nessa cadeia de logística as importações e exportações, as pessoas que de alguma maneira já tiveram algum contato com o comércio exterior, até que falem línguas, isso é facilitado o ingresso para esse tipo de mercado de seguros, que envolve ali proteção às cargas, proteção às viagens, os tipos de modal, avião, rodoviário, aquaviário, que até hoje em dia é foco aí de um investimento do governo. Você tem a linha, como já falei, de massificado, que é seguro de residencial, automóvel, os condomínios são considerados também. Então é aquele seguro a qual as pessoas que conhecem muitas pessoas podem ingressar.
Depois alguns seguros do pessoal que vem de mercado de capitais, mercado financeiro, que são os seguros de garantia, né? Os performance bonds, alguns seguros que envolvam operações até que se confundem às vezes com operações bancárias de fiança, de garantia. Então veja que o ingresso, o foco, ele vai se dar naquela zona em que for mais confortável para quem é o interlocutor. Com o tempo você simplesmente vai saber absolutamente tudo. E é muito interessante, o profissional de seguros normalmente ele é capaz de conversar com qualquer um sobre qualquer coisa, porque um pouquinho de cada coisa ele acaba aprendendo. A dica de hoje é: quais os cuidados que devo ter na administração e operação do meu negócio? A gente está falando aí de ingresso no mercado de seguro, né? Ou de uma maneira profissional, de maneira individual, ou através de constituição de uma empresa. Os cuidados que a gente tem que ter, eles na verdade são os cuidados de qualquer empreendedor, qualquer pessoa que esteja se lançando aí num novo mercado. Você pode fazer alguma coisa bem estruturada, né? No sentido até de ter um business plan, uma planilha de custos, de projeções de venda, com reserva. Você pode fazer isso tudo já visando um crescimento todo estruturado para a sua empresa. Ou você pode começar gradativamente, organicamente, fazendo suas vendas, conhecendo e crescendo. Os cuidados, nesse sentido, eles vão ser de qualquer outro tipo de empresa, qualquer outro tipo de profissão. Primeiro, você vai ter que fazer uma venda, né? A gente está falando aqui de uma prestação de serviços, ao qual você vai estar pegando uma necessidade de um cliente e adequando algum produto de algum fornecedor para que esse produto atenda essa necessidade do cliente. Essa venda tem que ser muito bem feita. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é o da responsabilidade com aquilo que a gente está ofertando e oferecendo. Porque a responsabilidade civil dessa intermediação desse negócio, ela recai sobre o corretor de seguros. Então, esse é o principal questão para se ter o cuidado, é a responsabilidade civil do corretor. Inclusive, para isso existem apólices, né? O próprio mercado ele te dá esse respaldo em que você contrate um seguro de erro, né? A gente chama de RC profissional. E se você tiver um erro profissional no exercício da função, esse seguro venha a dar esse tipo de cobertura. Então, a primeira questão é a questão da responsabilidade, no qual você tem que saber exatamente aquilo que você está vendendo e adequar isso ao teu comprador, ao teu cliente. Essa relação deve ser de maior transparência possível, você passando os dados das propostas, das condições contratuais da maneira mais clara possível. A segunda é a questão mesmo da constituição da empresa, caso esse seja o caminho, né? A empresa você tem as suas obrigações legais, né? Suas obrigações contábeis, e isso tem que estar sempre muito bem feito, todos os pagamentos de taxas, impostos, tributos, todos em dia, porque senão uma hora você perde esse controle e o que seria uma coisa de uma zona de conforto, de um pagamento de um fluxo normal das tuas entradas, né, acaba gerando aí um número de um passivo que você não cuidou e ficar um pouco fora do teu planejamento inicial. Então eu diria que seria essa questão empresarial, da saúde da empresa no que tange às obrigações legais, e a alma do negócio, a importância do negócio, que é o seu papel enquanto corretor de seguro, seja ele pessoa física ou jurídica, na perfeita venda daquele produto que foi demandado para você. É claro que existem às vezes algumas demandas que não têm um encaixe perfeito em alguma correspondência de algum outro produto,
mas você, no teu exercício, você vai tentar ali blindar da melhor maneira possível essa cobertura securitária a realidade de quem está querendo comprar. Então, eu diria que as duas preocupações é com a saúde empresarial do sistema normal de uma constituição de empresa de pagamentos, e a outra é, enfim, da sua responsabilidade enquanto profissional naquilo que você está se predispondo a fazer. Por isso, você precisa ser um profissional habilitado tecnicamente, com registro na SUSEP, totalmente certificado para que você possa exercer essa função de extrema responsabilidade. A dica de hoje é: qual o segredo para que o negócio prospere e solidifique através dos anos? Pessoal, esse aí é o segredo, né? Esse aí é o grande segredo que todo mundo busca. Você prosperar no ingresso no mercado de seguros, eu sinceramente aposto todas as minhas fichas. Acho que é um mercado que é promissor pelo seu crescimento histórico, é um mercado que vou chamar assim democrático, porque qualquer pessoa pode ingressar nele, e é super interessante pela quantidade de informação que você vai receber. Agora, quanto ao segredo da prosperidade, isso vai se dar muito de como você vai atuar, como você vai estruturar, como você vai se planejar. Existem algumas questões que são interessantes, aí eu posso te falar isso através aí do tempo, da minha experiência em seguro, que já se vão aí alguns anos. Eu, quando estava já atuando, na verdade, como consultor, né, como consultor de seguros, nessa atuação como consultor de seguros, eu já vi algumas empresas que começaram, cresceram, e em determinado momento ela ficou estatizada, assim. Na verdade, não é essa palavra, sabe? Ficou estática, sem mais crescimento, sem grandes projeções, precisando de um novo ar, de uma nova oxigenação para que a empresa desse uma outra guinada. E eu lembro que houve um caso, né, um caso muito particular, em que isso aconteceu, e quando você via a empresa, ela estava já com uma quantidade de clientes tão grande, mas já com aquelas vendas iniciais feitas, e que precisava apenas de alguns ajustes, como o que a gente chama de um upsell ou de um cross-sell. Né? A gente pegar essas empresas que já faziam parte e fazer oferta de novos produtos, ou de agregar novos serviços aos produtos. Então isso, às vezes, né, a pessoa que está ali por trás, como ela já está totalmente inserida nesse universo cotidiano, ela não consegue enxergar. Então, um dos segredos, e aí eu também costumo falar que as pessoas que pouco sofrem disso são aquelas pessoas que normalmente são as que não se acomodam por nada, que na verdade tem aquele incômodo natural, porque sempre está querendo alguma coisa diferente. Trazendo isso até para a nossa realidade, né, uma realidade hoje em que as coisas acontecem tudo muito rápido, o conceito de inovação é um conceito que vai fazer a empresa perpetuar, vai fazer a empresa ter uma vida longa. Porque, de certa forma, você vai estar se reinventando, criando novas ferramentas, novas soluções para que você possa ofertar aos seus clientes. Então, se você pegar anos atrás, uma corretora de seguros, era um lugar que você entrava e ela tinha papel para tudo, lugar que você pudesse imaginar. Hoje isso já não acontece, os sistemas são automatizados, os arquivos estão em nuvens, e hoje você já tem um direcionamento de venda até de forma digital aí pelo celular. Então são processos que acontecem, ao qual você tem que estar sempre bem antenado. Então um dos segredos é você, além, é claro, né, de estar oxigenando a tua empresa com novas ofertas e nova entrada de clientes, é ficar atento com as novas tendências, continuar com o seu relacionamento com o mercado para ver o que o mercado
está oferecendo, e isso é um ponto também muito interessante. Porque você, enquanto corretor de seguros, você tem uma gama de seguradoras oferecendo os produtos. E você vai ver que esses produtos eles vão tendo atualizações e entradas novas. Então, um exemplo específico como o seguro cyber, né? O seguro para ataques cibernéticos, daí um seguro que envolve proteção de dados. Esse seguro é um seguro recente pra caramba. O seguro começou há pouco tempo. Então, os corretores que, por exemplo, que perceberam isso, ficaram antenados e que de alguma maneira viram alguma chance de fazer essa oferta, saíram muito na frente e conseguiram ter novos ganhos e novos direcionamentos. Então, um dos segredos, né, que eu posso dizer esse é você ficar inserido no seu mercado, super atento, incomodado com aquela questão de achar que está tudo bem e poder estar sempre inovando, investindo em novas possibilidades, novas maneiras de comercialização e nova maneira de se relacionar com os seus clientes.